Confiantes que Deus atende a nossa oração, eu convido você para se juntar comigo na leitura da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 a 10. Nós estamos na série expositiva da carta aos Efésios, todos os cultos da manhã até final de novembro, nós vamos estudar a carta aos Efésios, e nós preparamos um bloquinho de anotações. Se você ainda não pegou, dá tempo de você pegar o seu bloquinho para você ter o seu próprio esboço de cada mensagem. Ao final você pode consultar esse bloquinho que você mesmo anotou, você vai ter o seu próprio resumo, o seu próprio comentário da carta aos Efésios. Esse texto é um texto muito conhecido e muito importante da palavra de Deus. Efésios 2, do 1 ao 10 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Palavra do Senhor. Amém? Amados, o que é o Evangelho? Certa vez aqui trouxe uma pregação falando sobre a comunicação do Evangelho e comentei com a igreja que há muita confusão a respeito do que é o Evangelho. E a maior confusão a respeito do que é o Evangelho é nós confundirmos aquilo que faz o Evangelho, os frutos do Evangelho, as consequências do Evangelho com o próprio Evangelho em si. Comentei também que eu já ouvi na sala do seminário, alunos do seminário, quando o professor perguntou o que é Evangelho, um aluno responder: para mim o Evangelho é o cuidado do órfão, do pobre e da viúva, são as boas ações e a caridade, isso é o Evangelho. Você deve imaginar que esse aluno teve nota baixa na prova, porque isto não é o Evangelho. Boas ações, um mundo melhor, serviço social, cuidado, o amor ao próximo, o cuidado com os necessitados, o cuidado com os vulneráveis, com os oprimidos, isso não é o Evangelho. Muitas vezes nós temos a noção e a imagem de Jesus como um bom mestre, como aquele que deu a sua vida por amor aos seus amigos, às pessoas que estavam próximas, no sentido de caridade, como aquele que se doou, e Jesus é tudo isso mesmo. Só que nós replicarmos isso numa vida de caridade e doação, não é o Evangelho. Se o Evangelho não é isso, o que é o Evangelho? E nesse texto aqui de Paulo aos Efésios, nós temos um bom resumo em 10 versículos apenas, que se você quiser, você pode decorar esse texto todo. Nós temos aqui um excelente resumo do que é o Evangelho. Esse é um daqueles textos que nós conhecemos, que nós estudamos, um dos textos mais lidos e estudados da igreja, que deve estar em nossa mente como uma espécie de consulta rápida. O que é mesmo o Evangelho? Efésios 2, de 1 a 10, é um resumo fácil para eu entender o que é o Evangelho. O Evangelho, no original, no grego, no mundo grego, significa uma boa notícia.
O Evangelho é aquele que vem e traz uma notícia boa, uma notícia agradável. Que boa notícia é essa? O que significa o Evangelho ser uma boa notícia? Por isso que o tema da nossa reflexão é a mensagem do Evangelho, porque não tem outro tema, não tem nada mais explícito nesse texto de Efésios 2, de 1 a 10, do que a verdadeira mensagem do Evangelho. Então hoje eu quero convidar você a refletir comigo rapidamente sobre o que é a mensagem do Evangelho que Paulo nos explicou aqui na carta aos Efésios. Em primeiro lugar, nós temos que a mensagem do Evangelho nos traz o problema do pecado. A mensagem do Evangelho nos traz o problema do pecado. Como eu disse, Evangelho significa boa notícia. E antes de nós termos uma boa notícia, nós temos uma má notícia. E qual é essa má notícia? O que é esse problema do pecado? Verso 1 diz: Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no original, no grego, essa primeira expressão, ele vos deu vida, não existe no texto grego. Se você consultar a sua Bíblia, se você está aí com uma versão NVI, ou uma nova versão transformadora, ou mesmo a nova tradução da linguagem de hoje, vai ver que o texto já está diferente. Por exemplo, o texto da NVI já começa dizendo, vocês ou vós estáveis mortos nos seus delitos e pecados. Ou na nova tradução da linguagem de hoje, vai começar assim, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Essa primeira expressão, ele vos deu vida, não está aqui. Por que essa primeira expressão, ele vos deu vida, não está aqui? Porque Paulo, antes de dizer o que nós ganhamos, ele faz questão de enfatizar qual era o nosso estado, de enfatizar onde nós estávamos e o que é esse problema do pecado. E de uma maneira simples, esse verso 1 fala, nós estávamos mortos. Mortos onde? Nos nossos delitos e pecados. Pecado é um estado de morte espiritual. Pecado é um estado de separação total de Deus e de todas as coisas boas. O ser humano lá no Jardim do Éden desobedeceu a Deus e como sentença veio a morte. Tanto morte física, nós sabemos que nossos dias aqui nessa terra estão contados, quanto morte espiritual. O pecado é um estado de separação diante de Deus. E de onde vem esse estado? Aqui nós temos no verso 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui o apóstolo Paulo, ele usa 3 expressões, de certa forma sinônimas, para nos explicar de onde vem. Ele fala assim, do poder do mundo, desse espírito que atua do pecado. Aqui Paulo está falando nada mais, nada menos do que do maligno, de Satanás, do diabo, aquele que quer, o pai da mentira, o inimigo das nossas almas. E nós temos 3 expressões aqui para caracterizar esse maligno. E o que Paulo fala? Curso deste mundo, ou seja, esse maligno, ele tem poder no mundo, ou seja, a gente poderia traduzir como o espírito dessa época, o espírito que age nos homens que estão separados de Deus. Em segundo lugar, vem a expressão mais difícil, complicada, quando nós lemos este verso pela primeira vez, nós falamos, o que será esse tal de príncipe da potestade do ar? Príncipe todos nós entendemos, potestade nada mais é do que governo, ordenança. Mas por que príncipe da potestade do ar? De uma maneira muito simples, amados. Paulo aqui está dizendo que isto reside ao mundo espiritual e não ao mundo material. Por isso essa expressão príncipe da potestade do ar, porque espírito em grego é a palavra pneuma, que significa vento, que significa ar. Um equipamento pneumático é um equipamento que usa ar como força motriz.
E espírito é pneuma, por isso que aqui Paulo está dizendo que esse nosso inimigo, esse diabo, ele é o príncipe da potestade do ar, ou seja, ele reside no mundo espiritual e não no mundo material. Nós lidamos contra forças espirituais e não materiais. E por último, ele fala do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, qual é a sua atividade na vida das pessoas. Não existe meio termo, ou nós nos rendemos a Deus, ou nós estamos em desobediência a Deus. Não tem como estar mais ou menos, não tem como nós estarmos meio da obediência e meio na desobediência. Não, aquele que sofre as consequências, aquele que está nesse estado pecaminoso, ele é chamado aqui de filho da desobediência. E quem estava neste estado? E o verso 3, Paulo vai falar o seguinte: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Perceba que aqui Paulo usa a primeira pessoa do plural. Ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, ele se inclui nesse estado. Não é somente eu, não é somente você, não é somente aqueles ou eles, mas somos nós. Ou seja, esse problema do pecado não afetou somente algumas pessoas, mas afetou todas as pessoas. E nós temos aqui na carta aos Efésios aquele velho problema, dilema dos judeus e dos gentios, como nós vemos em muitas outras cartas do Novo Testamento. E Paulo aqui deixa claro, tanto judeus quanto gentios, todos nós andamos nesse estado de pecado. E Paulo fala aqui, o que isso causou em nós? Nós andávamos inclinados na vontade da nossa carne e do nosso pensamento. Quando nós lemos essa expressão, essa palavra carne no Novo Testamento, nós precisamos entender que há dois sentidos da palavra carne no Novo Testamento. O primeiro sentido é um sentido simples, corpo físico, matéria, com todas as nossas necessidades e desejos naturais, fome, sede, desejo sexual, tudo isso pode ser falado como carne, e isso não é visto de uma forma ruim. O corpo não é visto de uma forma ruim na Bíblia. Afinal, Cristo, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós sem pecado. Mas também essa palavra carne é usada no Novo Testamento para fazer um contraste com o espírito, já que o espírito não é material, a carne é material. Então os frutos da carne são utilizados para contrastar os frutos do espírito. Ou seja, quando nós falamos carne, as vontades da carne, nós falamos de vontades egoístas, de vontades pecaminosas, de vontades maldosas. Então nós precisamos ter muito claro isso, amados. O Novo Testamento não condena o corpo físico, mas usa essa expressão vontade da carne para fazer um contraste à vontade que vem do Espírito. Paixões egoístas, paixões pecaminosas ou concupiscências da carne, como também Paulo escreve. E aqui Paulo está dizendo que o pecado afetou a nossa carne, ou seja, nosso corpo físico, mas também os nossos pensamentos, também afetou o nosso intelecto, todo o nosso ser, corpo, mente, emoções, espírito, foram impactados por este problema do pecado. Até mesmo a nossa forma de pensar, o nosso intelecto, a nossa inteligência foi impactada pelo pecado. Esse é o problema do pecado. Só que aí nós entramos no verso 4. E no verso 4 nós temos uma expressão que é importantíssima neste trecho. A expressão, mas Deus. Amados, o Evangelho é o grande mas de Deus na história do ser humano. Dos versos 1 a 3 nós temos a nossa realidade. Nós temos nosso triste estado de morte, filhos da ira, da desobediência, andando segundo os rumos de Satanás,
para a perdição, separados de Deus. Aí chega o verso 4, mas Deus, houve uma intervenção divina. Não é mais nós, não é mais o ser humano, não é mais o povo de Deus, não é mais as pessoas, é mais Deus. O Evangelho é uma intervenção do alto para baixo, não é uma intervenção de nós para com Deus. O Evangelho é um movimento de Deus em favor do ser humano, não é um movimento do ser humano para encontrar com Deus. Mas Deus, como Deus fez essa intervenção? Sendo rico em misericórdia e com o grande amor que nos amou, nos deu vida. O grande amor de Deus e a grande misericórdia de Deus foram as responsáveis para nós mudarmos o nosso estado. E esse amor, você já conhece essa palavra, é o amor agape ou ágape, que é o amor incondicional, é o amor que não exige pré-requisitos, porque nós estávamos como? Nós estávamos mortos. E Deus, pelo seu grande amor, mudou o nosso estado. O que um morto pode dar de bom? Um morto não pode dar nada de bom. O que um morto pode oferecer em troca de algo? O morto não pode oferecer nada em troca. Está morto. Mas Deus, sem querer nenhum pré-requisito, sem exigir nada de antemão, interviu, nos encontrou por amor e mudou o nosso estado. E o que isso causa em nós? Versos 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Guarde isso no seu coração. O amor de Deus, o amor ágape, é um amor criativo, porque esse amor cria valor em nós. O morto não tem nenhum valor. Nós não tínhamos valor, estávamos mortos. Mas o amor de Deus nos tirou desse estado de morte e nos deu vida. E nós hoje temos valor, porque o amor de Deus criou este valor em nós. O valor não residia em nós. Percebe? Então nós temos dois extremos que são contrários ao Evangelho. O extremo que diz que nós tínhamos um grande valor, que nós éramos preciosos. Inclusive a teologia hoje famosa, né, está meio que substituindo a teologia da prosperidade, que é a teologia do coaching, da autoajuda, né, expressões que estão famosas aí na internet. Você é o ponto fraco de Deus, né? Que horror, que absurdo isso. Essa teologia quer dizer que nós tínhamos um imenso valor e Deus notou esse valor em nós. Olha que bonitinho que você e eu somos. Não, isso está errado. Nós não tínhamos valor. Mas o outro extremo também é errado. O extremo que diz que nós não somos nada, nós não valemos nada, nós não passamos de lixo. Não, estávamos assim, mas não somos mais assim. Hoje somos filhos, não somos mais órfãos. Temos valor. Deus está dizendo aqui, através da sua palavra, juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nosso lar é o céu. Nossa pátria é o céu. Ou seja, nós precisamos entender o que o Evangelho nos ensina. Não tínhamos valor, estávamos mortos, mas o amor de Deus, o amor ágape, criativo, criou valor em nós, nos dando vida. E hoje eu e você não somos órfãos, não somos descartáveis, somos filhos do Deus eterno e nossa pátria é o céu. Estamos entendidos? Isso não é um movimento que nós fazemos, isso é um movimento de Deus ao nosso encontro. Por isso que a intervenção é divina. E para que Deus fez isso? Por quê? Por que Deus resolveu fazer isso? Porque Ele nos amou muito. Sim, Deus nos amou, mas o propósito maior não é porque Ele nos amou. O propósito maior de
todo esse trabalho de Deus está no verso 7, para mostrar o que nos séculos vindouros, ou seja, para mostrar ao mundo que vai ter essa mensagem do Evangelho, o mundo que já viu Cristo morrer na cruz e ressuscitar, mostrar o que é a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O slogan do nosso curso, Perspectivas, é: para que todos os povos o adorem. Amados, uma das bases, um dos pilares da teologia reformada que nós somos fruto, nós quanto igreja presbiteriana, cremos e confessamos e praticamos essa teologia, é a glória de Deus. Deus faz tudo em favor da sua glória. O fim principal de todo ser humano é glorificar a Deus. Este plano da salvação, essa intervenção divina, essa ressurreição do morto para a vida, para se assentar aos lugares celestiais com Cristo, o propósito principal de tudo isso, em primeiríssimo lugar, é a glória de Deus. Nós devemos pregar o Evangelho primeiramente porque Deus vai ser glorificado quando os povos reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Lucas, não é porque Deus nos amou? Claro que é, já falamos que Deus nos amou. Só que o principal, o primeiro motivo, não é porque Deus nos amou. O primeiro motivo é porque isso o glorifica. E tudo que Deus faz o glorifica. Da mesma forma, nós devemos viver para glorificar a Deus. A conversão glorifica a Deus. Essa é nosso primeiro motivo e sentimento para pregar o Evangelho, que é o primeiro motivo pelo qual Deus interveio na história humana e nos salvou. Graças a Deus pelo grande mais da história humana. Graças a Deus por essa intervenção divina. E hoje nós temos o quê? Hoje nós temos a salvação. Como obter essa salvação? Como eu consigo esse acesso? Como eu saio desse estado de morte e vou para o estado de vida? Verso 8. Verso conhecido de todos nós, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que eu posso fazer para ser salvo? Nada. Eu não posso fazer nada para ser salvo. Porque o verso 9 diz o que não funciona. Não de obras para que ninguém se glorie, porque a glória é toda de Deus. Se o processo da salvação em primeiríssimo lugar visa a glória de Deus, a salvação não pode ser por boas obras. Porque se a salvação fosse por boas obras, nós teríamos mérito disso. E parte dessa glória seria nossa. Mas a salvação glorifica 100% a Deus. Portanto, essa obra não pode ter nenhuma participação nossa para nós a obtermos. Para nós obtermos a salvação, a ação completa e total é de Deus, porque a glória total e completa é dele, o mérito é dele, de forma que não há nada que nós possamos fazer para que nós consigamos nos achegar a Deus, para que nós consigamos conquistar essa salvação. Não vem de nós, é dom, é presente de Deus. Ou seja, o que eu posso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Será salvo tu e tua casa. Não é isso que Paulo falou para o carcereiro? O que eu devo fazer para ser salvo? Cumpra os 10 mandamentos. Errado. O que eu devo fazer para ser salvo? Venha todo domingo na igreja. Errado. O que eu devo fazer para ser salvo? Seja um dizimista fiel. Errado. O que eu devo fazer para ser salvo? O que me liga a essa graça salvadora de Deus? É a fé. É crer no Senhor Jesus. E a fé também é dom de Deus. Porque Paulo diz lá em Coríntios que ninguém, 1 Coríntios 12, ninguém diz Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. Até mesmo a nossa fé, quem produz em nós é Deus. Só que depois,
Deus nos salvou, é por graça. Mas então quer dizer que essas boas obras não servem para nada? Não, porque nós temos o depois. Verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus o que? De antemão preparou para que andássemos nelas. As obras não são um problema. Boas obras são coisas boas, são coisas maravilhosas. O problema é que nós temos a tendência de colocar as boas obras numa ordem errada. As boas obras não vêm antes da salvação. As boas obras vêm depois da salvação. As boas obras não são pré-requisito para a salvação, mas as boas obras são consequências da salvação. E o que são essas boas obras? É a prática da lei. Aí sim é você cumprir os 10 mandamentos. É você amar o Senhor com todo o teu coração, alma, força e entendimento. É você amar o seu próximo como a ti mesmo. É você frequentar os cultos, viver como igreja, viver em comunidade. É você ser um dizimista fiel. É você praticar a caridade, cuidar do pobre, do órfão e da viúva, como a palavra manda. Só que isso é consequência de nós sermos salvos. Não é para nós alcançarmos a salvação. É pela graça, que é dom de Deus. Porque a glória não é nossa, a glória é dele. Já que eu sou salvo pela graça, posso viver da forma que eu entender? Você não entendeu a salvação. Preciso me esforçar para alcançar a salvação, porque Deus está longe de mim, eu tenho que correr para chegar perto dele. Você não entendeu a salvação. É dom de Deus, e Deus tem um plano e um propósito para nós. Quero encerrar com algumas reflexões. Quero que você olhe para dentro de você e pergunte: eu tenho consciência do grave problema do pecado? Eu tenho consciência que esse problema atingiu a todos nós. Eu tenho consciência de que o pecado é uma natureza, de forma que eu não sou pecador porque um dia pequei, mas eu peco porque eu sou pecador. É um problema de natureza, é um estado de morte. Eu tenho essa consciência. Eu entendo que a salvação é uma intervenção divina. Eu sinto-me amado por Deus. Eu entendo que esse amor de Deus me tirou da morte, me deu vida, e hoje eu não sou mais um órfão, hoje eu não sou alguém descartável, hoje eu sou filho do Deus Altíssimo, mas isso é graças ao movimento dele em meu favor. Será que eu me sinto amado por Deus, me sinto aceito por Deus, ou ainda penso que o meu passado, o meu pecado, meus erros, o jeito que eu vivo, isso me separa de Deus? E como eu vejo a graça de Jesus? Será que eu entendo que a graça de Jesus é a coisa mais preciosa que Deus poderia ter nos dado? A graça de Jesus é tão maravilhosa que, ao mesmo tempo que não exige nada para que nós sejamos salvos, nos empurra para uma vida diferente. A graça de Jesus é uma graça, como Paulo vai falar lá na carta de Tito, na carta a Tito, é uma graça educadora, é uma graça salvadora e é uma graça educadora, de forma que se eu encontro Jesus e vivo da mesma forma, eu não estou vivendo essa maravilhosa graça, eu estou vivendo aquilo que o grande teólogo Bonhoeffer chamou de graça barata. A graça barata. A graça barata, que é a graça que não causa transformação de vida, não é a maravilhosa graça de Jesus, salvadora e educadora. Vivamos amados, segundo essa maravilhosa graça de Jesus, que nos salvou, nos resgatou e nos empurra diretamente para uma vida diante de Deus aprovada diante de Deus pela prática das boas obras. Amém?